Espero que sim, que vocês estejam se cuidando, cuidando da família de vocês, cuidando de quem está por perto, ficando em casa se vocês puderem e o máximo de tempo que vocês puderem também. E a gente continua com uma programação normal. Na verdade, vai ser uma programação mais ou menos normal, porque no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com uma revisão, para revisar justamente os conteúdos nos capítulos 2 e 3 do volume 2, ou seja, a gente vai ver o conteúdo das cidades, formas e funções e do espaço urbano brasileiro, que está lá entre as páginas 3 e 32 do livro de geografia de vocês. Então vamos lá? Nossa, gente, é bastante coisa que a gente viu, né? Nem parece, o tempo passou muito rápido. E às vezes só quando a gente finaliza uma tarefa, quando a gente finaliza um livro, quando a gente finaliza um capítulo, que a gente consegue olhar e ver tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente construiu nesse tempo. E aí parece que foi um tempão que passou voando, né? E é por isso que a gente vai fazer essa revisão, para vocês perceberem o quanto vocês trabalharam duro nessa tarefa difícil que é estudar sem os professores, sem os colegas de vocês. Pessoal, no capítulo 2 a gente falou das formas e das funções das cidades. As formas se referem àqueles elementos que compõem o espaço urbano que eu contei para vocês até lá na revisão da semana 5. Ou seja, quando a gente fala das formas, a gente está falando desses elementos, das moradias, sejam casas, apartamentos, etc., das ruas e avenidas, os locais de comércio, os locais de serviço, onde as pessoas trabalham, as construções maiores e públicas como hospitais, escolas, parques e etc. Então, quando a gente estuda as formas da cidade, a gente entende como e onde são organizados estes elementos, essas construções. A gente viu no capítulo 2 que a organização destes elementos urbanos ela pode acontecer de forma espontânea ou de forma planejada. Estudando sobre algumas cidades brasileiras, a gente percebeu que a maioria surgiu de forma espontânea. Ou seja, sem um planejamento específico anterior às construções, anterior à urbanização, que visava organizar o espaço de uma maneira que a vida das pessoas fosse mais confortável, mais rápida. Nesse tipo de crescimento, enquanto a população vai aumentando, ela vai precisando de novas formas, de novos elementos da urbanização e começa a desenvolver a vida e construir esses elementos. E esses elementos vão se espalhando pelo espaço de forma bastante espontânea conforme a população vai necessitando. Mas a gente estudou também o caso de Brasília, que é uma cidade, a capital do nosso país, a capital do Brasil, e que surgiu de uma forma planejada. A gente viu outras cidades também, mas a gente focou em Brasília. Depois, a gente estudou sobre as funções das cidades. A gente entendeu como função de uma cidade aquelas atividades e serviços que as cidades exercem, né, que a população da cidade exerce e acaba se destacando. A gente falou, por exemplo, da cidade político-administrativa, como Brasília. A gente falou das cidades turísticas ou religiosas, das cidades comerciais, como São Paulo, né, que é a maior cidade em termos de número de população do país, mas muitas outras cidades no Brasil também são classificadas como comerciais, né, já que a cidade se destaca por essa função do comércio e do serviço. A gente falou também das cidades industriais, das cidades portuárias e a gente falou também das cidades históricas, como Paraty, na Unidade Federativa do Rio de Janeiro, e São João del Rei, lá em Minas Gerais. Eu falo lá porque eu tô no Paraná, tá, gente? Agora a gente vai fazer duas atividades, uma de cada um desses temas, para lembrar como tudo isso vai se relacionar na nossa vida. A gente vai fazer uma atividade que trata justamente das formas das cidades e a gente vai fazer outra atividade que trata das funções. Então, eu quero que vocês peguem o livro de atividades de vocês, abram na página 67, porque a gente vai fazer a atividade 6. Olhem comigo o que está pedindo aí. Assinale V, né, a letra V, para as alternativas verdadeiras e F, a letra F, para as falsas. Então, vocês já conhecem esse tipo de atividade, então a gente tem que ler as afirmativas e identificar se elas são verdadeiras ou falsas por essas letras. Então, vamos ler a primeira afirmativa.
Todas as cidades que compõem os 5.570 municípios brasileiros surgiram da aglomeração de pequenos povoados. E aí, o que vocês acham, pessoal? Como vocês devem lembrar, esse surgimento a partir da aglomeração de pequenos povoados são as cidades que surgiram de forma espontânea, né? E a gente viu que nem todas as cidades foram crescendo a partir desses pequenos povoados. Algumas cidades foram planejadas. Então essa alternativa é falsa. Podem colocar um F aí no quadradinho. Segunda afirmativa. Os primeiros povoados surgiram no litoral brasileiro. Com o passar do tempo histórico, esses povoados se transformaram em vilas e as vilas em cidades. Pessoal, essa afirmativa é verdadeira, porque de fato os primeiros povoados que surgiram no Brasil, eles foram surgindo no litoral brasileiro conforme a necessidade dos colonizadores, né? E foi com o passar do tempo que esses povoados foram crescendo e se transformando em vilas. E conforme essas vilas foram crescendo, elas se transformaram em cidades. Então, tá verdadeiro, pode colocar o V aí. Terceira afirmativa. A cidade de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo, foi a primeira vila do Brasil. Pessoal, essa informação está lá na página 5 do material de geografia de vocês. Lá tem uma imagem justamente dessa cidade de São Vicente e tem uma legenda que diz assim: fundada em 1532, São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Na foto, a vista aérea da parte do município de São Vicente, em São Paulo, em 2018. Então, essa afirmativa é verdadeira também. Quarta afirmativa. As cidades planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano. Vocês lembram bem o que é a cidade planejada, né? Ela é planejada para produzir benfeitorias, conforto, organização do espaço para as pessoas que vão viver ali. Então, de fato, são projetos, né, são apoiadas em projetos que visam melhorar a organização do espaço urbano. Então, vocês podem colocar o V de verdadeiro. A última afirmativa, Brasília, no Distrito Federal, foi a primeira cidade planejada no Brasil. Quanto a essa afirmativa, vocês podem lembrar e pegar o livro de vocês na página 7. Tem um quadro que está descrito como Você Sabia? E lá a gente tem a seguinte informação. Salvador, a capital da Bahia, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Sobre esse assunto, leia outro trecho do livro Cidades Brasileiras do Passado ao Presente. Então, pessoal, Brasília é de fato uma cidade que foi planejada, mas ela não foi a primeira cidade planejada do Brasil, ela foi planejada depois. A primeira cidade planejada do Brasil foi a cidade de Salvador, que fica na unidade federativa da Bahia. Sobre o tema das funções da cidade, a gente vai fazer uma outra atividade juntas, que está entre as páginas 67 e 68 do livro de atividades de vocês. É a atividade número 8. Acompanhem aí comigo. Relacione os termos aos conceitos correspondentes. Então, a gente tem que ler os conceitos e depois relacionar com os termos que estão descritos aí acima. Então, vamos ver as afirmativas para entender sobre qual desses termos cada uma delas está falando, tá? Então, primeira afirmativa. Cidades que apresentam algum atrativo turístico e de lazer, seja por seus recursos naturais, seja pelas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico. Bom, esse tipo de função da cidade é referente às cidades turísticas, né? Elas têm um atrativo turístico e aí já fica fácil da gente entender pelo próprio termo que a afirmação utilizou para dizer sobre a cidade, né? Vamos à segunda afirmativa. Cidades ligadas economicamente a atividades industriais. Então aqui, essa afirmativa, essa segunda afirmação, tá falando sobre atividades industriais. Então, aí na frente, no quadradinho da frente dessa afirmativa, vocês podem colocar a letra F, porque se trata das cidades industriais. A terceira afirmativa diz o seguinte: tem várias construções antigas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. Então, construções antigas, igrejas, monumentos que retratam a história daquele local
normalmente fazem referência a essas cidades históricas, sobretudo se essas edificações, se essas igrejas, se essas construções antigas têm um grande valor histórico. Essa afirmativa está relacionada ao termo identificado pela letra D, cidades históricas, né? A sexta afirmativa diz: cidades que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões, portanto, está tratando das cidades religiosas, que é definida aí no exercício pela letra A, né? E a última afirmativa está dizendo: nessas cidades localizam-se importantes sedes administrativas de governos. Lembra o que a gente falou da cidade de Brasília, que fica no Distrito Federal? Muito bem, é uma cidade político-administrativa. Então vocês podem colocar o E, que é a letra referente a esse tipo de cidade. Bom, gente, no capítulo 3, a gente começou a estudar sobre o espaço urbano brasileiro, lembram? A gente viu nesse capítulo que a urbanização é um processo de aumento e concentração de elementos urbanos em determinado espaço. A gente viu que o Brasil é um país urbano desde a década de 1970, quando a maioria da população passou a viver nas cidades, ainda que em algumas regiões a maioria das pessoas ainda vivesse nas áreas rurais. Mas a gente viu, analisando aquela tabela com os dados lá na página 18, que desde a década de 1980, a população em todas as regiões era a maioria, ou pelo menos metade, de pessoas vivendo em áreas urbanas. Então já tem um bom tempo que todas as regiões no Brasil são de maioria de pessoas vivendo nas cidades. E a gente descobriu nesse capítulo que essa urbanização ela se relaciona com o processo de industrialização dessas regiões. O último assunto que a gente estudou foi sobre os problemas sociais e ambientais urbanos, ou seja, aqueles problemas que acontecem por causa da urbanização. Até foi a professora Juliana que falou com vocês no vídeo passado e ela explicou muito bem sobre alguns problemas ambientais, né? Eu falei dos problemas sociais urbanos e ela falou dos problemas ambientais. Bom, gente, para revisar esse assunto, a gente vai fazer uma última atividade juntos. Essa é a atividade 2, que está na página 70 do livro de atividades. Pessoal, eu escolhi essa atividade porque a partir dela a gente consegue revisar um montão de assuntos. Por quê? Está pedindo para a gente completar a cruzadinha que tem logo abaixo das afirmativas com os problemas sociais e ambientais urbanos do Brasil. Então, para cada uma das letras A, B, C, D, E, F e G, há uma frase, né, no qual a gente tem que identificar o problema urbano brasileiro que está sendo tratado e depois escrever essa palavra lá na cruzadinha. Então, vamos fazer junto. A afirmativa A. É o mais grave problema social enfrentado pelas pessoas nas cidades. Então, são 7 letras que a gente precisa encaixar aí. E aí, pessoal, lembraram? Se não lembraram bem, tentem imaginar que tipo de situação seria mais grave para você e para sua família. Eu estou falando aqui da situação da moradia. E aqui que eu lembro que eu fiz aquele convite para vocês desenharem, né, uma moradia irregular. Imaginem como não deve ser difícil viver numa condição de precariedade como essas, não tendo abertura para a entrada de luz, não tendo água potável, uma casa construída perto de um depósito de lixo ou sobre um córrego cheio de esgoto. E há ainda situações piores de moradia, quando a pessoa nem sequer tem a moradia irregular para viver. Então, são as pessoas que vivem nas ruas e sobrevivem de doações. Então, vocês podem colocar aí na alternativa A, né, preencher ali a cruzadinha com a palavra moradia. Vamos à afirmativa B. Muitos brasileiros não têm acesso ao, e aí a palavra que a gente vai ter que completar, básico, que são serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e limpeza urbana. Aqui a gente está falando do acesso ao saneamento básico. Então, é necessário que chegue água tratada até a nossa moradia, é necessário que haja uma coleta e tratamento do esgoto que a gente produz, né? A
a necessidade de coletar o lixo que a gente produz. Então é necessário que haja um serviço que venha coletar esse lixo, que normalmente a gente deixa em frente ou perto de casa, e também a limpeza urbana nas proximidades das moradias. Então aqui a gente está falando de saneamento, podem completar ali na cruzadinha, onde há a letra B. Letra C. Problema social urbano relacionado à superlotação de ônibus público, trens e metrôs. Então aqui a gente tem 10 letras para completar com esse problema social urbano relacionado a esses meios de transporte, tá? Então eu já dei a resposta para vocês. Aqui a gente está falando do transporte, sobretudo o transporte público, que é o ônibus, o trem, o metrô, que a gente utiliza no nosso cotidiano para se deslocar de um lugar para outro na cidade. Agora a letra D. Na letra D a gente tem 12 letras para completar com a palavra. Vamos ler. Esse problema ambiental ocorre quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias. Bom, gente, aqui vocês já devem estar lembrando do vídeo da semana passada com a professora Juliana. Ela explicou que tipo de problema ambiental é esse, quando não há vegetação nas encostas. O que acontece com a água? Ela vai penetrar no solo com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. E como ela vai de forma muito rápida e em grande quantidade, ela acaba causando o deslizamento do solo, tá, pessoal? Então aí vocês podem completar com a palavra deslizamento. A letra E, pessoal. A letra E a gente deve completar com uma palavra de 8 letras, tá? Vamos ver o que diz. Problema ambiental comum nas cidades brasileiras. Isso a Proju também falou com vocês no vídeo passado, que é o problema mais comum que há nas cidades, justamente pelo nosso grande uso dos automóveis, da energia e etc., que é a poluição. Muito bem, quem acertou. Podem colocar lá que poluição é o problema ambiental comum nas cidades brasileiras. Praticamente todas as cidades têm problemas com poluição. Letra F, gente, é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Então aqui a gente está falando dos dois tipos de problemas. Pode ser classificado como seco ou úmido. Que tipo de problema é esse que pode ser classificado como seco ou úmido e tanto é um problema ambiental quanto social? Quantas letras a gente tem para preencher aí? 4 letras. E aí, já sabem qual é a palavra? Então vocês podem completar aí com lixo. E a última afirmativa, a letra G. Por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva, gerando novos produtos. E aqui a gente ainda está vendo uma possível solução para grande parte dos problemas urbanos, né? Que é a reciclagem. Então aqui vocês podem preencher com a palavra reciclagem. Muito bom, gente! Terminamos essa atividade